Nós vamos falar continuar a nossa série em Gênesis. Entramos lá? Não, perdão, meu filho, né? Tensão está no ar. Agora, por que aquilo está acontecendo? Diga para mim. Espera aí, é que aqui o problema. Enfim, obrigado. Estamos continuando, então, nossa série em Gênesis. Falamos semana passada, ou retrasada, não lembro. Semana passada foi o Felipe, não é? Então, na semana anterior, nós falamos sobre Gênesis 11, a questão lá de Babel. E, na sequência, agora, nós entraremos num novo momento histórico. E começaremos a falar sobre fé. A fé de Abraão. Mas falar sobre fé é uma coisa muito interessante. Tem tanta coisa escrita sobre fé e muita bobagem escrita sobre fé também. E a Bíblia, de uma forma muito objetiva, simples. O Novo Testamento tem até bastante informações práticas sobre a questão da fé, apesar de, para crer no que a Bíblia fala no Novo Testamento sobre fé, você precisa de fé. Fé como certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, vemos lá em Hebreus. Aqui no Antigo Testamento nós vemos mais de uma forma ilustrada na vida desses personagens bíblicos que foram instrumentos de Deus na história. E um deles, sem dúvida alguma, é Abraão. E Abraão ilustra para a gente o que é a fé bíblica. É o que veremos agora. Se tudo funcionar, nós veremos aqui uma animação muito interessante que vai nos ajudar a pensar sobre fé. Se funcionasse, seria ótimo. Vamos voltar porque não está funcionando. Apesar que essas coisas em casa são uma maravilha, né? Tudo funciona em casa.
Eu creio que essa animação ilustra, de uma forma bem simples e objetiva, como a Bíblia lida com fé, sendo algo que vem da parte de Deus. Fé como algo que Deus nos dá para crer nele. Fé como uma capacitação espiritual, como um dom espiritual. Abra sua Bíblia no capítulo 12 de Gênesis. Estaremos lendo os versos do 1 ao 9. Gênesis 12, do 1 ao 9. Diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar, dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada irmão aqui nesta noite, pessoas que nos visitam. Ó Deus querido, fala, ó Pai, em nossos corações pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a nos ver neste cenário onde o Senhor nos faz ter uma fé que cresce. Ajuda-nos a entender, ó Deus, o que ouviremos aqui agora, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos capacite a reter, a pôr em prática, a crer naquilo que vamos ouvir do Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Até o capítulo 11, a gente costuma dizer que estamos lidando com a história antiga, ou alguns ainda dizem a história primitiva. Não gosto muito dessa expressão na nossa cultura, mas com a história antiga, a história que vem dos primórdios da criação e daquele processo de Deus encher a terra, com todos aqueles detalhes que nós vimos, culminando ali com a descendência, com a divisão, né, dos filhos de Noé se espalhando pela terra no capítulo 11, e depois nós vimos aquela consumação, já um desenvolvimento complicado com os descendentes de Cão, em Nimrod, construindo, e Nimrod, no caso, a grande mentor da construção daquela torre ali em Babel, e vimos o desdobramento disso tudo em mensagens anteriores. O que estamos lidando agora é com uma nova sequência. Os capítulos que vão vir daqui em diante, em Gênesis, vão tratar dos patriarcas. É um novo momento no processo de revelação, na palavra de Deus, que chega a partir do versículo ou do capítulo 12. Enquanto que o efeito do pecado do homem vai se espalhando, o homem vai se tornando, à medida que o tempo vai passando, mais pecador. Uma expressão que um professor meu falava no seminário: a pecadaria vai aumentando.
À medida que os homens vão, a população da terra vai aumentando, o homem vai pecando mais. Então o índice de pecaminosidade aumenta. Também vai o cumprimento da promessa de Deus, vai se tornando cada vez mais seletivo. Quero lembrar para vocês o que Deus disse, aquele evangelho que foi dito lá no capítulo 3, que nós chamamos aqui de proto-evangelho, quando, logo depois da queda da mulher, de Adão e de Eva, Deus traz esperança de novo a um remanescente que viria como grande libertador e apresenta um evangelho em Gênesis. Lembram de Gênesis 3,15? Estão lembrados ou não? Vamos relembrá-lo então aqui melhor. Capítulo 3, verso 15 diz assim: porém, inimizade. Esse momento aqui é logo depois da serpente ter enganado Eva, ali no capítulo 3. No verso 15 diz assim: porém, inimizade entre vocês, ou você, a serpente, esse Szinho aí é de serpente. Tá? Porém, inimizade entre você, a serpente, e a mulher, criação de Deus, a imagem e semelhança de Deus, entre a serpente, descendência, e os descendentes, ou o descendente dela. E aqui já está havendo uma palavra profética que aponta para Jesus, lá na frente. Porque diz assim: o descendente da mulher, o remanescente de onde viria o Senhor Jesus, o grande Redentor, a esperança messiânica no Antigo Testamento de que Deus enviaria um libertador. Já está sendo dito aqui no capítulo 3, verso 15. Este ferirá a cabeça da serpente. A ideia de morte. A serpente será ferida de morte. E você, a serpente, lhe ferirá o calcanhar. A ideia aqui é de que vai gerar sofrimento. A serpente vai dar um pouco de trabalho. Vai gerar algum sofrimento. Jesus, de fato, sofreu no processo da crucificação. Mas Jesus acertaria a cabeça da serpente, decretando em tempo devido, uma visão até escatológica, que mais no que diz respeito a juízo futuro, por vir, que eu creio que está muito perto este momento. Então nós temos aqui toda uma promessa, e de forma bem específica, de que Deus estaria enviando um libertador, alguém que perdoaria os pecados do homem. E esse processo vai sendo cada vez mais seletivo. A gente vê que o Salvador, ele viria do descendente da mulher. Depois, na sequência, nós vemos que o descendente viria de Sete, um dos filhos de Noé. E agora nós vemos que esse descendente virá de Abraão. Você vê que esse processo vai se tornando cada vez mais seletivo até o momento onde cremos na chegada de Jesus como filho de Davi, dentro da perspectiva do Antigo Testamento. Mas olha o que diz no capítulo 12, versos 2 e 3. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Mas não tinha ninguém ainda. Tinha Sarai, que era uma mulher ainda estéril, que era esposa até então de Abraão. Aí Deus diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Teologicamente, a gente chama Gênesis 12, em particular esse momento aqui, como a aliança abraâmica. É muito significativo o que está acontecendo aqui, porque os efeitos deste momento aqui se espalham por toda a Bíblia. Nós temos nada mais, nada menos do que só no Antigo Testamento 40 citações sobre Abraão, este homem importante, homem piedoso, homem que Deus usou na história de uma forma muito, muito especial, principalmente na história de Israel. Mas a gente pensa que ele está esquecido no Novo Testamento, não está não, porque no Novo Testamento nós temos mais 75 referências a Abraão no Novo Testamento. Então, quando vemos aqui que por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, nós estamos lidando aqui com esta referência de um homem que obedeceu ao Senhor, e a prova e a consequência da obediência são bênçãos espirituais.
Isso acompanha o homem temente a Deus enquanto ele vive. A referência de um homem obediente a Deus é que ele é abençoado por Deus. Deus está com ele. Então nós temos os efeitos dessa aliança abraâmica, sem dúvida alguma, se estendendo por toda a nossa história e por todas as Escrituras. Mas o que eu quero ressaltar aqui nesta nossa mensagem de hoje, e aqui neste parte primeira do capítulo 12 de Gênesis, é o processo empregado por Deus, os meios que Deus usou para tornar Abraão, este homem, conhecido como o pai daqueles que têm fé. Como é que foi isso? Como é que Abraão se tornou este homem, uma vez que nós vimos há pouco na animação, que a fé é uma coisa que cresce. É um processo. Aquela árvorezinha que você viu ali nasceu grandona? Não, né? Ela foi uma pequena sementinha embaixo da terra. Ninguém sabia que ela estava lá, mas ela estava lá. E no tempo e na forma devida, ela foi crescendo até o ponto de se tornar visível e uma fé e algo que tinha uma representatividade e cresceu. Aqui em Gênesis 12, nós não temos todas as informações que abraçam essa aliança, mas a Bíblia nos fala bastante sobre estes momentos aqui de Abraão e sobre os que aconteceu, os detalhes que envolveram essa chamada, essa convocação de Abraão. A gente vê lá no Novo Testamento que Estevão, quando esteve defendendo a sua fé em Cristo Jesus diante de compatriotas judeus, incrédulos, pessoas que estavam desafiando, confrontando a sua fé, ele reconta, testemunhando aqueles homens, ele reconta um pouco a história do povo escolhido de Deus. Ele começa exatamente por Abraão, e olha as informações que Atos 7 nos dá. Atos 7, versículos 2 e 3, diz assim: irmãos e pais, Estevão numa defesa da sua fé, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, aquela região lá entre rios, que eu daqui a pouco vou mostrar um mapa para vocês, vocês puxarem um pouquinho da cabeça, eu mostrei para vocês na mensagem lá sobre Babel. Antes de morar em Harã, então o texto diz, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse, sai da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, de acordo com escavações científicas realizadas naquela região ali, onde provavelmente estava Ur nos dias de Abraão, a gente toma conhecimento de que era uma grande metrópole Ur, até porque aquela região da Mesopotâmia era extremamente fértil, uma terra muito rica, todo mundo queria estar lá. Eu creio que todo o comércio da época deveria partir ali daquela região da Mesopotâmia pela riqueza da terra, do solo naquela região. E ele devia iniciar sua jornada de fé, e deveria começar a crescer na fé, indo para uma terra, saindo de uma terra totalmente bem-sucedida, uma terra rica, como eu disse, essas pesquisas geológicas, né, esses sítios arqueológicos que foram encontrados ali, apontam para uma região muito rica, uma cidade próspera, uma metrópole da época. Aí vai Deus diz assim para Abraão, Abraão, sai daí, começa a tua jornada e vai para uma terra que eu não vou te dizer qual é, só vai para lá. Não vou dizer como é que é, na verdade, vai para lá. Uma terra desconhecida, provavelmente muito pouco aquela futura terra que Abraão estava indo, do ponto de vista de benefícios materiais frente a Ur, aquela terra poderia dar para Abraão. Era algo improvável, era algo indesejado. Sair de Ur, humanamente falando, não era um bom negócio. Vamos pensar um pouquinho nesse deslocamento. Acompanhe comigo aqui. Essa é a região de Ur. Se você lembrar, puxar um pouquinho da cabeça, Nimrod, quando desceu com a sua parentela e com o povo que veio com ele depois da arca ter parado aqui em cima, nos dias de Noé ainda, aqui é aquela região de Ararat.
Aqui os filhos de Noé se espalharam, os descendentes de Cão. Cadê meu mouse? Estava aparecendo meu mouse ali? Pois é, não está mais. Aqui. Então desceram os filhos de Cão, os filhos de Noé, sem Cão e Jafé, se espalharam. E os filhos de Cão, eles ocuparam essa região mais aqui ao norte da onde ficou a arca. E nesta região, essa região que é chamada planície de Sinear, foi onde Nimrod, descendente de Cão, parou e construiu ali a arca. E nós falamos que era entre os rios Tigre e Eufrates, uma região também da Mesopotâmia, uma região muito rica. E agora nós estamos vendo que, mais uma vez, as terras de Ur são aqui na região da Mesopotâmia, bem no encontro dos rios Tigre e Eufrates, mais uma vez. E aqui, na geografia bíblica, essa região aqui de cima é chamada Crescente Fértil, porque é uma região muito rica, muito fértil. E aqui em cima, a Cordilheira dos Acros, é uma cordilheira muito conhecida na geografia do Oriente Médio Antigo. E eles contornam, é uma subida que não deve ser uma caminhada fácil. Eles saem de uma terra super tranquila, contorna aqui uma região montanhosa grande, vai para Harã. E de Harã ele desce, ele passa em Siquém, onde ele levantou um memorial na região de Betel. Mais à frente ele vai a Canaã e depois volta aqui, vai a Canaã e depois ele vai até o Egito e depois, num segundo momento, ele volta a Canaã. Mas, enfim, agora estamos nesse processo aqui. Ele está saindo de Ur e sobe, contorna essas cordilheiras, chega em Harã e de Harã ele vai posteriormente descer a Canaã. Essa era a jornada que Deus ordenou que Abraão fizesse. Primeiro grande obstáculo, deixar uma cidade muito tranquila para ir para uma cidade que eu não tenho a menor ideia como será lá. O segundo grande obstáculo, ou talvez até uma coisa para a gente pensar, seria bastante legal pensar que Terá, seu pai, era um homem crente, que havia criado Abraão no temor do Senhor, que educou o seu filho para crer no único Deus, mas, bem diferente disso, seu pai Terá não era nada assim. Josué, nas suas palavras finais de despedidas no seu livro, ele nos dá uma boa dica sobre o perfil de Terá, pai de Abraão. Diz assim: há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e de Naor, que era irmão de Abraão, viviam além do Eufrates. E o que diz aí no final? Vamos falar junto para ficar mais bonitinho. E prestavam. Isso nos diz o quê? Terá era um idólatra. E provavelmente a parentela direta de Abraão também era idólatra. O povo provavelmente era um povo corrompido, povo do seu tempo. Talvez até diante dos planos que Deus tinha para Abraão, pudesse ser esse um dos motivos para Deus ordenar que Abraão deixasse a sua parentela. Estou especulando, mas é possível. Meus irmãos, observem que nós estamos lidando com situações difíceis, situações bem dificultosas, que estariam talvez atrapalhando o processo de submissão de Abraão à vontade de Deus, mas, por outro lado, estavam gerando crescimento à fé de Abraão. Abraão estava crescendo na fé, com provações, com desafios tremendos, circunstanciais, funcionais, familiares, mas tem mais. A idade de Abraão também não foi um fator nada favorável para ele deixar a terra de Ur e partir para uma terra completamente estranha. Se observar o verso 4, diz ali que ele tinha 75 anos quando saiu de Harã. Harã já é aquela segunda cidade, não é nem mais de Ur. Ur já tinha subido, contornado ali aquelas cordilheiras, chegado lá em Harã, e depois ele já tinha 75 anos quando saiu de Harã. Pensa comigo, em nossa cultura, Abraão já devia estar aposentado há um tempão, com 75 anos. Aí você pode estar pensando, espero que lembrando das mensagens anteriores, lembrando da genealogia, genealogias que vimos também
em Gênesis 10 e 11, aí pensando contigo, né? Mas, pastor, aquele povo vivia muito lá. Aquele povo vivia 700, 800, 900 anos. Era um menino, com 75 anos, era um junior esse menino, Abraão. Estava no junião. Estava não. Você tem que pensar numa outra coisa muito importante também. A geração de Gênesis 11 não é mais a geração de Gênesis 12. Há uma mudança importante aqui. Abraão é citado aqui em Gênesis 12 como a 9ª geração de Sem. Sem, um dos filhos de Noé. Então, muito tempo já passou aqui. Abraão surge na história bíblica quase 20 gerações depois de Adão. Então, você pega o tempo que essa turma vivia, no passado até o capítulo 11, coloca 20 gerações, mais as 10 depois, essas 10 gerações depois de 100, você vê que tem tempo à beça já passado, e aquelas gerações mudaram. A situação agora não era a mesma, estava diferente. E eu creio que um dos propósitos dessa genealogia que nós vimos no capítulo 11 é nos informar dos dias de Abraão, ou seja, os homens estavam vivendo vidas mais curtas nos dias de Abraão. Já não estavam vivendo tanto, estavam tendo filhos mais jovens. O texto diz lá no capítulo 25, versos 7 e 8 de Gênesis, que Abraão morreu quando ele tinha 175 anos de idade. Isso dá para a gente ver que com 75 anos, tudo bem que ele ainda tinha 100 pela frente, mas não era mais nenhum menininho, não, para subir montanha, descer montanha, andar para caramba. Já não era mais nenhum garoto quando ele partiu de Harã, direção a Canaã. Tudo isso estou dando como informações para a gente pensar nos conflitos que poderiam estar na cabeça de Abraão, ou de Abrão ainda. Ele recebe o chamado de Deus e, provavelmente, como um pecador como nós, ele tem um monte de crises, um monte de eu não consigo, não dá para mim, é difícil, olha a situação minha e tal. Eu acredito que ele partiu de Harã, não porque fosse coisa fácil para ele fazer. Ele partiu de Harã porque Deus ordenou que ele partisse. Não vejo outro motivo para ele sair de Harã e ir para Canaã, uma terra ainda com uma vizinhança complicadíssima. Vocês lembram dos cananitas, descendentes dos cainitas, vindos de Caim? Uma turminha da pesada, lembra dos cananitas que nós vimos aqui umas 2, 3 mensagens para trás? Que povo complicado. É provável que ele tivesse essa informação de um povo muito difícil. Ir para aquela região ali poderia trazer ao coração algum tipo de pesar, de temor. Mas ele foi, porque Deus mandou. E eu não estou querendo, falando isso, valorizar ou supervalorizar a fé de Abraão, não. Muito pelo contrário. Eu estou afirmando que Abraão não nasceu como pai da fé. Sua fé ainda era jovenzinha. A sua fé ainda era frágil. O Senhor está treinando Abraão para aquilo que ele seria. Ele não nasceu pai da fé. Ele tinha temor ao Senhor, ele estava com muito ainda inseguranças e medos, indo na direção daquilo que Deus ordenava. É muito mais Deus empurrando Abraão do que Abraão fazendo muito corajosamente a vontade de Deus até aqui. E aí vem a ordem propriamente dita no versículo 1 do capítulo 12. E essa ordem era meio de amargar. Versículo 1 do capítulo 12. Vamos ler juntos? Então o Senhor... Metade está dormindo já, então vamos acordar. Né, irmãos? Vamos lá juntos. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu... ordenzinha ardida. Em certo sentido, essa ordem de Deus para Abraão estava muito clara, muito específica. Foi dito então para Abraão com uma certa riqueza de detalhes. Ele tinha que deixar para trás algumas coisas. Deixa a sua terra, a terra super boa e rica de Ur. Ele deixa seus parentes, sua segurança familiar. Deixa eles também. E sai da casa do teu pai.
Estava muito claro aqui o que ele tinha que fazer. Por outro lado, essa ordem estava deliberadamente da parte de Deus vaga, bem vaga. Ou seja, enquanto que aquilo que ele tinha que deixar para trás estava claro, aquilo que vinha para frente estava angustiosamente desprovido de detalhes. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Onde? Vai para a terra que eu te mostrarei. Sai daí. E anda. Não tem metrô, não tem trem-bala, não tem avião, ponte aérea. Era na canela e no camelo. Vai. Que situação difícil. E aí que a gente tem que parar e pensar, começar a relacionar Deus nos colocando nesses processos de crescimento, amadurecendo, fazendo crescer a nossa fé através de desafios espirituais, desafios de obediência, provações, situações adversas. A questão é que a gente luta porque a gente tem uma tendência de encarar a fé de uma forma meio estranha. Mas há aqui uma colocação interessante para a gente fazer. A gente não recebe fé da parte de Deus para confiar num plano. A gente recebe fé da parte de Deus para confiar em Deus. Vocês já perceberam que a gente coloca planos e diz, olha, esse plano tem que dar certo. O Senhor me dá fé para que esse plano aconteça, que esse plano assim, esse plano... Mas aonde na Bíblia que Deus te diz, olha, faz planos e tem fé neles, tenha fé nos planos, que eu vou lá e carimbo a tua fé, carimbo teus planos. Não é isso que a gente encontra nas Escrituras, em particular neste momento de Abraão. Deus diz, Abraão, vai para a terra que eu estou te mandando. Hein, Senhor? Vai. Deus não traçou rota, não disse como seria, como ele faria lá, onde ele moraria, nada. Deus diz, vai porque eu estou mandando você e você vai. Mas nós temos uma tendência enorme de confiar em planos, em vez de confiar em Deus. É por isso que a gente capenga tanto. É por isso que a gente diz com muita facilidade que crê aqui, mas descrê lá na hora do trabalho, dos desafios que a gente tem no trabalho. Descrê na hora de tomar decisões de fé, que nos leva a confiar naquilo que eu não vejo. Mas se Deus disse, vai, pode ir, querido. Você tem convicção de que foi Deus quem disse? Pode ir. E não tem melhor forma de eu saber se foi Deus quem disse ou não, do que você ter essa convicção pelas Escrituras. Porque tem um monte aí de charlatão aí, de púlpitos evangélicos, charlatões de púlpito evangélico, dizendo que as suas invencionices extrabíblicas. Se preocupe com isso, não se preocupe com o que Deus diz através das Escrituras. Vá ter com Deus pela sua palavra e obedeça. Ainda que você não tenha a quantidade de setas, plaquinhas, contramão, vira e senta e levanta que você gostaria, você tem muito mais do que a vontade inerrante e infalível de Deus dizendo para você, vai. Temos que aprender a parar de confiar em planos e começar a confiar definitivamente em Deus. Irmãos, nada do que aconteceu até agora tornou Abraão o super-homem da fé que a gente pensa quando pensa em Abraão. Este homem ainda está num processo de crescimento até dolorido. Aquele brotinho que está saindo da terra, se gritasse, né, ia ser um escândalo. Ele, se distorcendo para sair da terra e começar a crescer, se abrir. A fé em treinamento, a fé que cresce, ela passa por processos desafiadores, sim. Eu fico muito preocupado quando um crente olha para aqueles heróis da fé lá de Hebreus 11 como heróis de quadrinhos. Aqueles da Marvel, que a gente vê na televisão, o Super-Homem, o sei que verde, enfim, aqueles caras todos lá. Que complicado a gente olhar para esses homens como super-heróis de brincadeira. Os gigantes da fé nas Escrituras, ali em Hebreus 11, para muitas pessoas são aqueles personagens impecáveis, né? Aqueles homens brilhantes, como se eles fossem uma máquina de disciplina, uma máquina de produzir fé, confiança, coragem, força. Eu não encontro esses homens na Bíblia. Graças a Deus. Eu não encontro esses homens na Bíblia.
Os heróis da Bíblia são homens pecadores como eu e você. Só que eles, na dependência do Senhor e muitas vezes na marra, Deus precisando desafiá-los a uma atitude de coragem, levantar-se diante daquilo que criam, aqueles homens fizeram diferença na sua geração. Porque mesmo, muitas vezes, tremendo, e quando eu digo aqui, é tremendo de medo, inseguros, tomaram a decisão de obedecer, mesmo contra as circunstâncias, mas submeteram ao Senhor a vontade conhecida de Deus, e Deus os capacitou para aquilo que era necessário. Esses homens eu encontro na Bíblia. Esse homem bíblico é o meu tipo de herói. Esses, sem dúvida alguma, eu posso me identificar com eles, homens e mulheres assim na Bíblia. Sabe por quê? Porque quando eu vejo esses homens da Bíblia como pecadores que, em temor ao Senhor, submeteram-se ao Senhor e Deus os capacitou pela decisão que eles tiveram de obedecer, eu tenho esperança para mim. Quando eu vejo que esses homens não eram uma história em quadrinhos, que esses homens não eram umas figuras tão distantes de mim que eu só posso contar para a historinha para as crianças dormirem. Não homens como eu, que tomaram decisões que eu preciso tomar diariamente, a decisão de obedecer, contra as circunstâncias, muitas vezes. E o Senhor nos capacita a fazer aquilo que Ele nos ordena. Eu creio realmente que Abraão foi um homem como você e como eu. Aqueles primeiros passos, ou os primeiros passos de Abraão como esse futuro pai da fé, ainda estavam num processo. Eu creio que Abraão aqui era um pai da fé em treinamento. Observem comigo. Deus o chama lá em Ur ainda, para que ele saísse, deixasse sua parentela e subisse, pegasse sua mulher Sarai e fosse para Harã. O que Abraão fez? Ele não deixou a casa de seu pai, porque ele levou pai, gato, papagaio, cachorro, servos, sogro, sogra, levou todo mundo. Então ele já começou a pisar na bola aí. Tudo bem, Deus continuou com ele, mas não estava andando do jeito que Deus queria ainda. Ele saiu, que seja, de Ur. Ele foi para Harã. Mas me parece também que ele, quando saiu de Ur para Harã, segundo o que nós lemos aqui, ele saiu mais por circunstâncias do que propriamente, exclusivamente por ter obedecido o que Deus ordenou. Me parece que isso aconteceu porque seu pai pagão decidiu deixar Ur. A gente pega isso nos versículos 31 e 32 do capítulo 11. Parece que a coisa era meio circunstancial. Pode muito bem ter havido questões, alguma perseguição política, ou algum problema econômico, alguma coisa circunstancial que gerou aquilo tudo ali e acabou gerando a mudança que Deus ordenara, mas tudo está debaixo dessa soberania de Deus, é claro. Eu creio realmente que as primeiras mudanças aqui de Abraão, não foram propositais nem piedosas. Elas foram movidas por coisas terrenas. Abraão só deixou realmente a casa de seu pai Terá quando estava em Harã e Deus decidiu que Terá ia morrer, porque Terá morreu em Harã. Aí ele desceu para Canaã com a sua família imediata, vamos dizer assim. Era costume até da época levar lá na África, quando eu estive lá, uma coisa muito interessante, que o tio, né, o irmão, o tio da família, o tio em primeiro grau, ele tinha uma posição tão nobre quanto o avô na família. Então a gente vê que essa questão de levar aqui alguns parentes diretos, está um pouco dentro da cultura. Mas Deus tira a vida, ou decide, ou determina que Terá iria morrer em Harã, aí sim, Abraão começa a entrar dentro das ordens que Deus havia dado para ele. Então, Abraão obedeceu a Deus pela fé. Foi uma fé meio na marra, mas ele foi na direção de Canaã.
mas um monte de passos preparatórios dados pelo próprio Deus, porque Abraão não estava com toda essa coragem espiritual que ele devia. Irmãos, deixa eu dar uma paradinha aqui para dizer uma coisa importante. Eu não estou tentando desmoralizar Abraão, amém? Não estou tentando quebrar as pernas de Abraão. É, sem dúvida alguma, um homem especial nas Escrituras. Mas ele ainda estava com uma fé bem frágilzinha. Ele ainda estava com uma fé bem tardia, uma fé meio demorada. E se nós formos bem honestos conosco mesmo, essa é a história da nossa vida, irmãos. Essa é a história da nossa vida. Sabemos o que temos que fazer, mas nosso tempo de resposta é tardio. A nossa fé é frágil. A gente confia muito fortemente em planos. Somos muito demorados para confiar em Deus. Não temos muita coisa diferente de Abraão no começo dos seus dias. Este homem, pai da fé em treinamento. Eu creio realmente que na época desse chamado, ele era um homem que tinha ainda uma fé bem pequena, bem modesta. Bacana lembrar no Novo Testamento, né, que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer uma montanha se deslocar. Eu não estou tentando desmoralizar a ainda pequena fé de Abraão, mas estou sem dúvida alguma dizendo que fé é algo que cresce. E cresce através do processo que Deus determina para esse crescimento. Ninguém nasce um pai da fé. Nós precisamos que a nossa fé cresça. Mas para isso precisamos nos submeter, nos sujeitar a Deus. Outro fato interessante dessa fase inicial do treinamento de Abraão, ou Abrão, para que ele fosse esse homem que ele haveria ainda de ser, é o itinerário, irmãos. O itinerário que Abraão adotou de Harã até Canaã é de chamar a atenção. Diz assim: Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Cananeus era uma turminha da pesada, descendentes também de Cão. Né? Aqueles que vinham, na verdade, Cão não, os cainitas, né? E depois, então, foi um povo que se espalhou naquela região, descendentes de Cão. Olha que interessante, vamos visualizar um pouquinho isso aqui. Estava aqui em Harã, e essa era uma rota comercial. Era uma rota que provavelmente tinha estradas. Era uma rota pavimentada. Deviam passar veículos aqui. Veículos não, obviamente, nenhum Audi, né? Passava aqui umas carrocinhas, uns camelos, uns cavalos, enfim. Mas era uma boa estrada que levava até Canaã. Ou seja, qualquer pessoa usaria este caminho. Não era nada especial. E aqui vem algo que me chamou muito a atenção. Muita gente, quando pensa em fé, pensa que fé que vem de Deus é para que eu aponte o dedo assim e saia um raio, e, né, tinja logo alguém, né, e dá uma tremedeira em alguém. Aonde está na Bíblia que fé que vem de Deus só pode ser de forma super estrondosa, fora do comum, antinatural? Deus só age através de métodos bizarros. Deus só age através de coisas incomuns. Muitos não esperam que Deus haja em nossas vidas através das coisas comuns, usando um caminho seguro, pavimentado, descendo pela rota comercial, com toda segurança. Talvez tivesse pedágios onde pudesse ter aqueles postos de atendimento. Ou vocês estão dormindo, ou não estão, ou minhas piadas estão horríveis, porque estou tentando manter vocês acordados. Está todo mundo me ouvindo? Amém? Posso ficar animado aqui que vocês estão me ouvindo e vão lembrar da mensagem amanhã? Então tá bom. A gente fica muito na expectativa de que uma fé boa é a fé que me faz tremer, que me dá arrepio.
Fé boa é aquela que, né, a gente sente alguma coisa, que dizer, olha, eu vi um vulto passar ali e era um anjo. Está aqui provadíssimo que esse homem que está sendo treinado para ser o pai da fé, que todas as nações seriam abençoadas por causa da postura de obediência e temor ao Senhor deste homem. Ele tinha que descer pela rota comercial que ia de Arã para Canaã. Irmãos, na maioria das vezes, Deus requer nossa obediência naquilo que nós já estamos fazendo, no caminho que nós já estamos caminhando. É aí que Deus requer de nós toda fidelidade, obediência, temor ao Senhor. Eu creio que só quando Deus deseja nos afastar daquilo que é esperado, daquilo que seria o lugar que eu deveria estar indo, é que Deus soberanamente, Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele me capacita de forma sobrenatural a exercitar a confiança nele de uma forma diferenciada, antinatural, sobrenatural. Mas quando a maioria das vezes, Deus está nos ensinando a ser homens e mulheres que o obedecem aonde você está agora, no seu caminho. Não é pecado você estar num caminho seguro. Pecado é você estar num caminho seguro e achar que não foi Deus que te colocou ali. Que você não deve mais temor ao Senhor e obediência ao Senhor. Tão seguro que você já, na sua autossuficiência, você já não ora, não lê a Bíblia, não busca o Senhor, não está envolvido na vida da igreja através da adoração, desses meios da graça que Deus dispõe para nós. Quando a minha segurança se torna oportunidade de idolatria, ao meu próprio conforto e às minhas conveniências, isso é pecado. Isso é falta de fé bíblica, fé salvadora, fé transformadora, fé capacitadora. É uma pena quando o crente procura tribulação para aprender a ter fé. Porque Deus é tão bom que Ele permite as aflições para que eu possa ter a fé bíblica, a fé nele restaurada. Mas agora eu pergunto, para que eu buscar crescer na fé através de aflições? Por que eu não vou pelo caminho seguro da obediência? E Deus me treina num processo natural, porque fé cresce, eu fiz questão de brotar uma animação de um crescimento natural. Um crescimento tranquilo. Todo crescimento é trabalhoso, irmãos. Crescer dói. Crescer dá trabalho. Mas quando ele é natural, ele também vem com toda a capacitação que vem de Deus. Por que a gente costuma procurar os caminhos mais tortuosos do crescimento? Porque não estamos satisfeitos em crescer num processo seguro e natural. Você não tem que sair do caminho seguro que Deus está te conduzindo para você experimentar uma fé transformadora, uma fé capacitadora, uma fé que cresce. O problema é que a gente gosta, né, irmãos? A gente gosta de testemunhar muito mais para se vangloriar em cima do irmãozinho que a gente julga mais fraco na fé. Eu tive pela fé, eu orei, lá tremeu, o vento fez, eu orei, deu um raio. A gente gosta dessas falácias inúteis para nos sentir de alguma forma mais encorajados, mas na hora de vivenciar verdades espirituais, eu não tenho capacitação espiritual, sabe por quê? Porque eu não conhecia ainda. Eu estou crendo numa fé de planos, fé nos meus planos, fé em frases de efeito, fé em grupos que disseram isso, um outro grupo evangélico que disse aquilo, mas fé para confiar em Deus e na sua palavra, essa eu não aprendi ainda. Deus não é obrigado a produzir fé para a gente com efeitos especiais, não. Vamos terminar. Eu quero fazer 3 aplicações práticas aqui, 3 características de uma fé que cresce. A primeira delas. A fé de Abraão, ela foi ativada pela iniciativa de Deus. Irmãos, soberania de Deus na salvação, aqui na vida de Abraão é muito legal, bem em particular nessa ilustração do chamado de Abraão. Abraão veio de um lar pagão, pessoas não tementes a Deus. Até onde nós sabemos, ele não tinha nenhuma qualidade espiritual especial.
Era um homem comum. Deus, na sua graça, ele vai e chama Abraão para segui-lo, enquanto ele estava numa situação completamente... estava andando nos seus próprios caminhos. Não estava dentro da igreja, não estava orando, não estava cantando. A situação que o texto nos dá, que Deus o chama uma pessoa, o chama na situação que ele estava, na circunstância que ele estava. Então, Deus foi ao encontro do pecador e o chamou para algo especial. Então, a fé de Abraão foi iniciada pela vontade de Deus. O segundo momento importante, a segunda característica que a gente vê numa fé que cresce. A vida cristã consiste em fazer aquilo que Deus nos diz para fazer e crer que Ele está nos capacitando para isso. Deus disse para Abraão para ele partir de Ur para Harã e de Harã para Canaã, mas sem nenhuma referência específica para que lugar aquilo levaria, ou quais as consequências de estar naquele lugar, enfim. Ele tinha apenas que crer que Deus o guiaria naquela situação que Deus havia ordenado que ele estivesse. Meu irmão, não espera que Deus indique cada curva, cada estrada ou cada lugar que você tem que sentar, levantar, virar com placas e letreiros luminosos. Não entra nessa, não. Faça aquilo que Deus está ali dizendo para fazer da maneira mais consciente que você conhece. Da maneira mais clara e objetiva que você tem ao seu alcance. Como eu disse ainda há pouco, não recebemos fé para confiar em um plano. Nós recebemos fé da parte de Deus para confiar em Deus. E, finalmente, a caminhada cristã é um processo de crescimento na graça de Deus. Muitas vezes a gente lê sobre Abraão, um homem de fé e tudo mais, supondo que ele foi sempre assim. Eu creio que está mais do que claro nesse rápido panorama da vida inicial de Abraão, que a coisa não era nada assim. Ele não nasceu um camarada cheio de fé. Existem crentes que se acham que já são maduros, né? Acham que já são experientes maduros, porque têm 5, 10, 20, 30 anos de vida cristã. Mas é algo para a gente pensar. Eu não quero aqui, de maneira nenhuma, desvalorizar a rica experiência que certamente muitos irmãos já puderam desfrutar na vida cristã, mas também não quero superestimá-la. Quantos crentes presunçosos que poderiam ser bênçãos na vida da igreja, na vida de outras pessoas, surgem desse senso de que eu já estou num nível da vida espiritual, que agora eu já sei tudo ou quase tudo, e naquela falsa humildade diz que já sabe quase tudo, mas no coração ele julga que já sabe tudo. Presunção. E se você não ouviu a mensagem de quarta-feira ainda, gostaria que você trouxesse um pendrive e pegasse com o Leandro e levasse para casa para ouvir o que o apóstolo Paulo ensina em Gálatas, capítulo 5, versos 25 e 26. Porque o presunçoso é aquele que acha que é melhor do que o outro. E ele provoca os outros e tem inveja dos outros. Grande problema há naquele que não se torna mais humilde ao observar os seus 5, 10, 15, 20, 30 anos de vida cristã. Não tem nada mais humilhante para uma pessoa crente no Senhor Jesus, que é depois de 30 anos de vida cristã olhar e ver que ainda peca em coisas que não devia pecar mais. Não há nada mais humilhante do que saber que eu convivo com as Escrituras há 10, 15, 20 anos e ainda não obedeço coisas básicas da minha vida cristã. Então, essa presunção de acharmos que já somos alguma coisa, já crescemos tudo que tínhamos que crescer na fé, por termos a quantidade que seja de tempos de vida cristã, é muito perigosa. Se a gente olhar para Abraão, então, vemos que estamos mentindo para nós mesmos. Muito tempo se passou desde o chamado de Abraão até ele entrar em Canaã. Passou tempo à beça. Depois que Abraão entrou em Canaã, irmãos, foram mais 25 anos até ter seu filho Isaque. Depois que saiu de Harã para Canaã,
Deus trabalhou na vida de Abraão quase 100 anos. Todo esse tempo, ele crescendo na fé, ou tendo uma fé que cresce. O fato é que a gente tem que definitivamente crer realmente que a fé em Cristo Jesus, ela cresce. Ela não para de crescer. E à medida que eu conheço mais o meu Salvador e a sua palavra, mais humilhado eu fico do seu amor e da sua paciência que não me consumiu ainda. Eu creio que a fé cresce com o tempo e com as provações. Foi assim na vida de Abraão. É assim também nas nossas vidas, meus irmãos. Eu peço realmente que Deus nos capacite. Vamos orar por isso agora, vamos ficar de pé. Eu peço que Deus nos capacite a crer que a nossa fé ainda cresce. Amém? Na medida que a gente trilha esse caminho que Ele nos ordena, na medida que caminhamos na vontade do Senhor, naquilo que temos da vontade conhecida de Deus, clara diante dos nossos olhos, em nossas mentes e corações, aqueles que obedecem, têm ainda a fé que cresce, que continua crescendo. Oremos. Santo e amado Deus, muito, muito obrigado pela oportunidade de pensarmos na vida deste homem, ó Deus, que de forma tão especial marcou a história. Não por ser um super-homem da fé, mas por ser um homem que submeteu-se ao Senhor, ó Pai, no meio de muitas vezes, provavelmente, medo, temores humanos. O Senhor, ó Deus, fez com que a fé de Abraão crescesse, através das provas, desafios, inseguranças. A fé deste homem cresceu, ó Deus, e mais à frente ainda veremos quanto o Senhor fez através deste homem, como o Senhor usou este homem. Ó Deus querido, eu te peço em nome de Jesus, ouvimos muita coisa, ó Pai. Eu peço a Ti em nome de Jesus que estejamos sendo confrontados pelo Senhor a ter uma vida de fé crescente. Que joguemos fora toda a arrogância, ó Deus, por julgarmos que já temos algo já seguro. Não, Pai, estamos crescendo. Talvez a nossa fé esteja muito mais para aquela fé fraca e tardia de Abraão do que para uma fé que já cresceu e está madura. Ó Deus querido, ajuda-nos, ó Pai, a continuar crescendo. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar não em planos, mas confiar no Senhor, ó Pai. Ajuda-nos a ter essa dependência confiante e crescente em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a crer que o Senhor está agindo, nos dando capacitação espiritual lá no nosso caminho, no nosso trabalho, sem raios, sem trovoadas, sem coisas bizarras ou sobrenaturais. É ali que temos que ser homens de fé, mulheres de fé. Ajuda-nos, Senhor. E se coisas sobrenaturais têm que acontecer, eu creio também no Teu poder para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Mas ajuda-nos, ó Deus, a entender que precisamos tomar a decisão de obedecer a Ti. Assim eu Te agradeço. E peço por aquele que entrou aqui sem entender isso, achando que fé era algum tipo de força, e agora está entendendo, ó Deus, que fé é algo que cresce e cresce por intervenção Tua. Ajuda-nos, ó Deus, a ter esta dependência de Ti. Assim eu Te peço. Muito agradecido pela vida de cada um aqui, as pessoas que nos visitam. Leva-os em paz, ó Deus, para os seus lares. Dá uma semana abençoada, guardada, dirigida pelo Senhor. Lembramos da Silvana, ó Deus, muito obrigado, Pai querido, pela cirurgia que já passou, por ela estar em casa. E te pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja dando uma boa recuperação para ela, que ela passe bem, ó Deus, que tenha os recursos, pessoas a seu dispor ali para ajudá-la nessa recuperação que será um pouco longa, que ela sinta o teu conforto, a tua paz e tenha a sua saúde restaurada. Assim te pedimos, ó Deus, muito, muito gratos mais uma vez, no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus